Boa noite. Você acompanha agora as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. UPAs e postos de saúde estão lotados por causa da dengue aqui na capital. 14 pessoas já morreram em todo o estado. Será esse o assunto do nosso comentarista Carlos Lindenberg. Missa da Unidade reúne milhares de católicos na capital e vítimas de Brumadinho são lembradas. Estradas que cortam BH estão muito cheias e viajantes precisam ter cuidado redobrado com a segurança. Crianças que estudam em casa terão que fazer prova anual para provar aprendizado. Ministério da Saúde libera SUS para comprar equipamentos de convulsoterapia para tratamentos psiquiátricos. Março registrou mais depósitos na poupança que saques. O brasileiro começa a reequilibrar as finanças. E se você não vai viajar, fique de olho nas dicas da nossa agenda cultural para o final de semana. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. Milhares de católicos participaram hoje da Missa da Unidade, celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, no Mineirinho, aqui em Belo Horizonte. Na missa, bispos e padres renovaram os votos e o compromisso com a igreja e ainda foi dada a bênção aos santos óleos. As vítimas da tragédia em Brumadinho foram lembradas durante a cerimônia. A missa aconteceu no ginásio do Mineirinho e foi celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. A missa da Unidade integra a programação da Semana Santa e é quando os sacerdotes renovam os votos. Sem essa referência e sem essa experiência, nós não teremos nem a sabedoria e nem a força de que precisamos para conduzir o caminho da nossa vida como cidadãos e cidadãs e anunciar o Evangelho da vida. Por isso estamos aqui para nos fortalecer em Cristo. A celebração reúne representantes das quase 300 paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte. São fiéis da capital e de outros 27 municípios da região metropolitana de BH. Uma grande celebração da semana que faz purificar os olhos. Então é uma tradição muito gostosa de a gente participar. É a minha confirmação do batismo e a minha confirmação do nascimento com Jesus. É uma graça muito grande o dia da unidade, dia do Padre. A igreja toda unida. As vítimas da tragédia de Brumadinho foram lembradas. Pai nosso que estais no céu. É uma celebração que ao mesmo tempo é luto, mas é também luta da nossa comunidade. Nós queremos homenagear todos aqueles que perderam seus parentes, toda a comunidade de Brumadinho e região, mas ao mesmo tempo garantir o nosso lugar como igreja de profecia para que outras coisas desse tipo não aconteçam e que a gente construa um mundo mais humano, mais solidário, sem essa estrutura gananciosa que tanta vida sacrifica e também o meio ambiente, a ecologia. Dom Valmor fez questão de deixar uma mensagem de Páscoa a toda a humanidade. O tempo da Páscoa é, portanto, o tempo de renovação da esperança, de uma esperança que tem um nome, uma pessoa, Cristo Jesus. Por isso o convite para que todos possamos fixar nele o nosso olhar. E fixando nele o nosso olhar, nós possamos escutar o que ele tem a nos dizer e desdobrar tudo isso em testemunho e compromisso com a vida, com o bem, com a justiça, enquanto caminhamos para o reino definitivo. Perto de completar 3 meses que a barragem da Vale em Brumadinho se rompeu, 46 pessoas ainda não foram encontradas. Até o momento, 231 mortes foram confirmadas. 137 bombeiros continuam trabalhando na lama para tentar recuperar mais corpos. Nesta quinta-feira, quando as buscas completam 84 dias, os militares atuam em 24 frentes de trabalho e contam com o auxílio de 56 máquinas pesadas, além de um drone. E a movimentação nas estradas que cortam Belo Horizonte é intensa desde a manhã de hoje e neste começo de noite o fluxo está ainda maior, já que muita gente não teve ponto facultativo e precisou trabalhar. A Polícia Rodoviária Federal iniciou hoje a operação especial da Semana Santa nas estradas de Minas. Agentes estão reforçando a fiscalização para tentar reduzir acidentes.
A Operação Semana Santa conta com agentes que reforçam pontos estratégicos das rodovias, priorizando ações de prevenção para reduzir a violência no trânsito. Serão 800 policiais trabalhando em escala de revezamento aqui no estado, 150 quilômetros, 22 radares portáteis, tudo isso visando proporcionar uma maior segurança àqueles motoristas que vão viajar e coibir os abusos que, infelizmente, apesar dos nossos alertas, ainda continuam acontecendo. A principal preocupação das autoridades é quanto às infrações que podem causar graves acidentes com mortes. Os acidentes que mais causam mortes são aqueles decorrentes de colisões frontais. Então o que a gente pede aos motoristas é: respeitem as regras de circulação, muita calma, muita tranquilidade, prudência e responsabilidade, para que juntamente com o reforço da PRF nós possamos ter um feriado o menos violento possível. Durante o feriado da Semana Santa do ano passado, 4 pessoas perderam a vida nas estradas do estado. Foram 101 acidentes e 138 feridos. Para quem vai pegar a estrada, existe uma dica importante para evitar muito trânsito no caminho: sair cedo de casa. Principalmente, eu acho que o alerta vale para viajar preferencialmente durante o dia. Os horários de pico que nós imaginamos será no final da tarde de hoje e amanhã, na parte da manhã. Serão os momentos mais com maior complicação. Quem puder fugir desses horários, melhor. Devido ao grande fluxo, a Polícia Rodoviária Federal restringiu o tráfego de alguns veículos maiores e de carga que necessitem de autorização especial de trânsito em rodovias federais em alguns dias do feriado. Existem restrições para aqueles veículos maiores, aqueles que precisam de autorizações especiais, bitrens, rodotrens, cegonheiras carregadas. Não poderão transitar em rodovias de pista simples, hoje, das 16 às 22, amanhã, sexta-feira, de 6 ao meio-dia e no domingo, de 16 às 22. Nos horários de pico, de saída do movimento e de retorno, esses veículos são retirados de circulação nas rodovias que não são duplicadas para que o trânsito possa fluir de uma forma melhor. Na rodoviária da capital, o movimento nesta quinta-feira foi grande durante todo o dia. De acordo com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, 184 mil pessoas devem passar pelo local durante o feriado da Semana Santa, número 5% maior que do ano passado. Mais de 3.500 ônibus devem deixar Belo Horizonte. Eu vou para Cabo Frio hoje. Aproveitar o feriado então? Com certeza. Estou indo para casa do meu filho que mora em Pouso Alegre, para Curvelo. De vez em quando a gente viaja para visitar a família, mas é bem raramente mesmo. Coronel Fabriciano, vou fazer o feriado aí, né? Ver a família. Para Ouro Preto. Eu já estudei lá e é um lugar famoso na Semana Santa, então eu vou lá. Para Guanhães, 2 de Guanhães. Relaxar um pouco, né? Tá bom demais. E a boa notícia para quem escolheu visitar as cidades históricas é que a BR-356, que estava funcionando naquele esquema de pare e siga aqui na Grande BH, já está liberada para o trânsito normal. Mais de 144 mil pessoas devem passar pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte durante o feriado de Páscoa. O número é 4% superior a 2018. O fluxo deve ser maior hoje e também na segunda-feira. E quem é passageiro da Avianca deve ter especial atenção. Em recuperação judicial, a empresa reduziu o número de voos nesta semana. 18 serão cancelados até a próxima segunda-feira aqui na capital. E confira no próximo bloco: crianças e adolescentes que estudam em casa terão que passar a cumprir algumas regras. E uma delas é passar a fazer prova todo ano. Minas Gerais registra quase 122 mil casos de dengue. 14 pessoas já morreram no estado por conta da doença. A capital vive um surto da dengue e as UPAs estão cheias de pacientes que aguardam durante horas por atendimento. O surto no estado já atinge 121.700 pessoas, entre casos confirmados e de suspeitas de dengue. Até o momento, 14 mortes ocorreram este ano em decorrência da doença. A cada 3, 4 anos, a gente tem grandes picos de infecção. Isso tem a ver com o número de pessoas disponíveis para serem infectadas estarem mais disponíveis a cada 3, 4 anos e haver uma necessidade de haver essas pessoas disponíveis, o vírus circulando, um novo vírus,
isso acontece. Demora um pouco para que um novo vírus seja introduzido e que as pessoas sejam, portanto, capazes de serem infectadas novamente. E é aqui na capital mineira onde estão os maiores registros da doença em 2019. Até o momento, 4.185 pessoas já confirmaram casos de dengue. Outros 14.200 ainda estão sendo investigados. E a região que mais sofre por aqui é essa onde nós estamos, a região do Barreiro. Muitas das vezes por locais como esse aqui. O lote fica próximo à estação Diamante e a várias casas. Quando chove, o espaço vira um verdadeiro criadouro de mosquitos. Terezinha mora no bairro Marilândia, na mesma região. Ela conta que não conhece nenhum vizinho que não pegou dengue por lá. Lá onde eu moro tem em torno de uns 16 com dengue, mas não vem porque é muito cheio. Os casos têm lotado as UPAs e os centros de saúde. Gilmara chegou à unidade de pronto atendimento do Barreiro às 9 da manhã. Até às 4 da tarde, ela ainda não havia sido atendida. Está lotado, todo lugar está lotado por conta da dengue. E eu estou achando que isso é dengue, né? E suando demais, o corpo muito suando. E estou aqui esperando consulta. Raquel está acompanhando um senhor de 77 anos que chegou na mesma UPA com sintomas de dengue e foi diagnosticado também com pneumonia. Eles aguardam há 8 dias por uma vaga em um hospital da cidade. Num vídeo que ela mesma fez, é possível ver a superlotação no local. Um dos pacientes está no corredor da UPA porque falta espaço para tanta gente. Superlotação, né? Tem muita gente no corredor com pneumonia, dengue, né? E às vezes estado no chão na maca porque não está tendo vaga, né, por leito para ninguém. Eu sei que eles estão fazendo o que podem, né? Mas eu acho que o ser humano, acho que ele já paga imposto demais para sofrer isso aí que está sofrendo. A Prefeitura da capital tem anunciado medidas para tentar atender a demanda, incluindo a abertura de postos de saúde aos sábados. Mas o melhor é tentar se prevenir para não ter que encarar a dengue. Uma é a prevenção antes de começar a epidemia, né, que a gente tenta evitar que o mosquito esteja presente, que é o controle de água parada, controle de lixo é fundamental. Isso é o que a gente pode fazer. No momento em que tem uma epidemia tão intensa igual essa, as pessoas têm que ter muito cuidado próprio, né? O uso de medidas protetoras, né, repelentes, andar um pouco mais coberto, especialmente crianças, se está tendo um surto em volta. O mosquito pica durante o dia, principalmente, né? Então, tem que evitar ter esse contato com o mosquito durante o dia. Então, gente, muito importante, hein? 4 centros de saúde aqui de Belo Horizonte vão funcionar no próximo sábado para atender pessoas com esses sintomas de dengue. Confira agora comigo aqui quais são esses locais. Então, ó, fique atento, o Centro de Saúde São Paulo, também teremos funcionando no sábado o Centro de Saúde Santa Terezinha, ainda o Centro de Saúde lá do Tirol e também lá o Centro de Saúde Andradas. Fique atento e, segundo a Prefeitura, esses centros de saúde, gente, foram escolhidos porque estão em áreas com maior incidência de casos de dengue, isso aqui em Belo Horizonte. Quem precisar de atendimento durante o feriado e no final de semana deve recorrer a uma das 9 UPAs ou então nos serviços de urgência nos hospitais da rede SUS. Bom, e agora a gente vai para o próximo destaque, continuando a falar aí da dengue, né? Esse surto impressionante de quase 122 mil casos de dengue aqui no estado, doença que já matou aí 14 pessoas neste ano. E este é o assunto de hoje do nosso comentarista Carlos Lindenberg. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Nácia. Lindenberg, é uma doença endêmica que não funciona apenas com a ação do poder público, sem que a população, que todos nós ajudemos. O que você acha que está faltando nessa parceria para ter gerado esse surto tão grande? Bom, o surto é imenso que nós vimos agora, né? É uma coisa impressionante. Agora, sem a participação da população, vai ser muito difícil o poder público, tanto municipal como estadual, combater. Aliás, o governo do estado vai lançar agora, na semana que vem, uma campanha publicitária, chamando as pessoas para colaborar. Porque sem a colaboração dessas pessoas, Inácio, é difícil enfrentar uma crise tão grave como essa que nós estamos vivendo hoje. É uma das mais graves que eu tenho visto. Portanto, é preciso que haja a participação da população. Olhando na questão de água, né? Água empoçada, água em planta, essas coisas a gente tem ouvido falar, mas que não pratica. E o importante é praticar isso, é no dia a dia, é no combate, é o dia a dia que você combate a dengue. Não é hoje, amanhã ou depois, é no dia a dia. Pessoal, é uma guerra. Nós estamos numa guerra epidemiológica. E temos que enfrentar essa guerra com muito vigor, senão vamos perder a batalha. E é todo mundo, é cada um fazendo um pouquinho todo dia. Eu, você e ele.
Tomara que a gente se una para acabar com esse surto, né? A prefeitura tem uma expectativa aí que daqui a 15 dias vai diminuir, mas tomara que antes disso aconteça essa diminuição. Obrigada, Lindenberg. Até semana que vem. Bom feriado. Semana. Obrigado. Bom, gente, e sobre a reportagem que mostramos há pouco, a prefeitura nos informou por meio de nota que já contratou 70 profissionais para reforçar o atendimento. Está prevista a abertura de 12 leitos pediátricos no Hospital Metropolitano Odilon Berens. Bom, e os pais que ensinam os filhos em casa, presta atenção nisso, hein? Agora terão que obedecer a algumas regras para continuar a manter os filhos fora da escola. Uma das exigências é que as crianças terão que passar por uma avaliação anual feita pelo Ministério da Educação. O projeto de lei que regulamenta a educação domiciliar no país foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, mas ainda depende da aprovação do Congresso. Os 3 filhos de Caroline estudam em casa. Formada em Relações Internacionais, ela fez um curso de alfabetização para ensinar as crianças. Meu filho mais velho teve um problema de bullying na escola e problemas também relacionados a conteúdo, né, a leitura. E eu percebi que ali, se ele não melhorasse a leitura, tudo que ele visse ia passar e ele não ia absorver o conteúdo. A rotina, que começa cedo, inclui 4 horas de estudo por dia. Que exige muito realmente dos pais, uma dedicação, a vontade de estudar, tem que gostar de estudar, de preparar a aula. Liberada em 64 países, a educação domiciliar não é permitida legalmente no Brasil, com base na decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em setembro do ano passado. Para a maioria dos ministros, esse modelo precisa estar assegurado por lei. Mesmo assim, a estimativa é de que cerca de 15 mil alunos do ensino básico estudem em casa. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou um projeto de lei que dá aos pais ou responsáveis legais o direito de assumir o processo de aprendizagem da criança ou adolescente, desde que seja feito um cadastro pela internet no Ministério da Educação, renovado anualmente. Eles também terão de assinar um termo de responsabilidade pela opção do ensino em casa, além de apresentar um plano pedagógico. O projeto prevê que o aluno seja submetido a uma avaliação anual pelo Ministério da Educação a partir do 2º ano do ensino fundamental. Se o desempenho for considerado insatisfatório, será oferecida uma prova de recuperação. A educação domiciliar será suspensa se o estudante for reprovado por 2 anos seguidos ou 3 anos alternados. Os pais também perdem o direito de ensinar quando o cadastro do aluno não for renovado na plataforma do MEC e a ausência na avaliação anual não for justificada. A educação domiciliar, ela visa levar a criança ao autodidatismo. Por isso os pais não precisam saber todo o conteúdo. Eles precisam saber ensinar as crianças a pesquisarem, a estudarem, porque o aprendizado é um processo natural. Mas, para esta pedagoga com 20 anos de experiência, a medida pode prejudicar o convívio social dos estudantes e piorar a qualidade do ensino. A escola é um espaço que organiza um currículo, que tem suportes e uma equipe multidisciplinar envolvida nesse processo para que realmente flua de uma forma significativa dentro de tempos, né, de um horário definido e estipulado. E em casa, como é que funcionaria isso? Essa organização, esse espaço é propício para esse desenvolvimento? O projeto do governo ainda depende da aprovação do Congresso. O Ministério da Saúde liberou a compra de equipamentos de convulsoterapia no serviço público, que é uma técnica usada em tratamentos psiquiátricos que até então só era adotada em hospitais e clínicas particulares. Essa forma de tratamento divide os especialistas. Há quem ache que ela é ultrapassada e outros defendem a eficiência nos tratamentos, por exemplo, para depressão. O Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais diz que a convulsoterapia pode ser usada desde que as regras do Conselho Federal sejam obedecidas. O tratamento feito por impulsos elétricos, muito comum no início do século passado, é usado até hoje para tratar pacientes com transtornos mentais graves cujos medicamentos já não respondem mais. Durante uma sessão de eletroconvulsoterapia, eletrodos são colocados na cabeça, enquanto o corpo vai sendo monitorado. O procedimento só se inicia depois que o paciente estiver anestesiado. Cada estímulo que é feito, produz a liberação de substâncias no cérebro que induzem o crescimento de neurônios, em regiões importantes, por exemplo, o hipocampo. Isso já está bem estudado.
E a melhora clínica corresponde também a esse crescimento dessas regiões. Este tipo de tratamento chegou a ser usado indiscriminadamente, sem anestesia e sem o controle da intensidade do choque entre as décadas de 1940 e 1960, causando polêmica no uso do equipamento. Segundo este psiquiatra, os aparelhos evoluíram e a forma de aplicar a eletroconvulsoterapia também. Dentro de uma técnica adequada, com o consentimento do paciente ou do responsável legal, é um tratamento extremamente poderoso. Edinalva é neuropsicóloga e entende que o tratamento por choque traz mais prejuízos ao paciente do que benefícios. Para ela, o equipamento não deveria ser utilizado de jeito nenhum. A eletroconvulsoterapia, na minha visão, é muito invasivo e pode causar outros transtornos. O indivíduo ele pode ter medo, pode começar a não querer mais se cuidar, transtorno do estresse ali no momento da eletroconvulsoterapia. Então, eu, enquanto psicóloga, que entendo da área do psiquismo humano, sou muito contra. Este serviço era disponibilizado até então pela iniciativa privada. Mas, recentemente, uma nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde libera a compra de aparelhos de eletroconvulsoterapia pelo SUS. Mas a pasta diz que o documento não está totalmente consolidado e que precisaria de análises mais aprofundadas e de alguns ajustes. Atualmente, a tabela do SUS não prevê este procedimento. O governo federal diz que as secretarias municipais e estaduais têm autonomia para trabalhar com este instrumento terapêutico, desde que as regras do Conselho Federal de Medicina sejam seguidas. É um procedimento médico, deve ser feito com todos os cuidados e com todos os critérios para a segurança do paciente. Então, obviamente, só pode ser feito em locais onde você tenha condições de fazer o procedimento e não só isso, de tratar qualquer tipo de complicação que possa existir, O procedimento hoje, ele é bem claro que ele deve ser feito sob anestesia, para que não haja nenhum tipo de sofrimento, se assim a gente pode dizer, para o paciente. E o acompanhamento do médico ele é fundamental. E sobre a polêmica de se fazer ou não o uso da eletroconvulsoterapia, o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais se baseia no Conselho Federal. Não existe nenhuma contraposição ou nenhum questionamento por parte dos conselhos em relação à utilização dessa forma de tratamento dentro da psiquiatria. E veja a seguir, o brasileiro está conseguindo aos poucos voltar a guardar dinheiro. Os depósitos da poupança superam os saques do mês passado. O brasileiro está conseguindo voltar a poupar pelo menos um pouquinho. Em março, os depósitos superaram os saques em quase 2 bilhões de reais. A simplicidade para fazer a aplicação continua a ser o atrativo das cadernetas, mesmo com opções mais rentáveis no mercado. Durante anos, a Aparecida foi guardando um pouquinho do salário na caderneta de poupança. Esse dinheiro ajudou a realizar o sonho de muitos brasileiros. Fui poupando aos poucos, juntamente com o marido, sabe? E fomos se organizando. Com o tempo, nós compramos uma casinha simples, moramos num bairro simples. E depois ajudou também os 4 filhos quando estavam na escola. Eu tirava um pouco do dinheiro que estava na poupança para comprar os livros, material escolar. Para muitos brasileiros, a simplicidade é o grande atrativo da poupança. Hoje ela rende 70% da taxa básica de juros, o equivalente a cerca de 4,5% ao ano. Não importa o banco. Além disso, a caderneta tem a cobertura do Fundo Garantidor do Crédito de até R$250 mil por CPF. Este educador financeiro explica que a poupança é indicada para quem tem pequenas quantias ou vai precisar do dinheiro logo. Você pode sacar o dinheiro a qualquer momento, basta você ligar para o seu banco, você não paga imposto de renda, não tem outras taxas e te ajuda a começar a criar o hábito de poupador. Foram quase 2 meses em que os saques superaram os depósitos. Mais de 11 bilhões de reais em janeiro e pouco mais de 4 bilhões no mês seguinte. Em março, o saldo voltou a ficar no azul em quase 2 bilhões de reais. Alain precisou de muita disciplina para juntar o dinheiro do primeiro carro na caderneta. Ele tinha 19 anos e estava no primeiro emprego. A conquista deixou uma lição que ficou para sempre. Aprendi a poupar.
né, que é o mais importante, é o ter o hábito de poupar. O educador financeiro diz que a poupança é mesmo para iniciantes. Quando a pessoa tem na poupança um valor maior, já aprendeu, já criou esse hábito, ela pode olhar para outros investimentos. Por exemplo, Tesouro Direto, LCA, LCI, debêntures de empresa e quem sabe até arriscar na Bolsa de Valores. Ana começou com a tradicional caderneta de poupança e quando o volume de dinheiro aumentou, descobriu opções que podem oferecer maior rentabilidade. As aplicações, geralmente, que têm um prazo mais longo, também te dão uma rentabilidade melhor sempre, né? E aí a gente tem que ver o que é mais importante para você naquele momento. Confira agora as dicas da nossa agenda cultural. Quem traz os destaques é a Luciana Viana. Na Los Angeles da década de 1970, uma assistente social, criando os 2 filhos sozinha, depois de ficar viúva, começa a ver semelhanças entre um caso que está sendo investigado e uma entidade sobrenatural. Mistério e terror na telona, com a maldição da Chorona. A incrível história real da criação do Dicionário Inglês de Oxford, projeto que definiu o nosso mundo, biografia, drama e também mistério em O Gênio e o Louco. Depois de um grave acidente de trânsito que matou toda a família de um neurocientista, ele faz um experimento científico para trazer todos de volta. Mas o cientista vai ter que lutar contra tudo e todos para não perder a família pela segunda vez. Suspense no filme Cópias, de Volta à Vida. Para toda a família, o fenômeno infantil Baby Shark chega a BH, sim, no espetáculo musical com muita cor e diversão neste fim de semana no Grande Teatro do Sesc Palladium. Momentos super divertidos com a turminha mais famosa da internet. Ainda para toda a família, o espetáculo cênico musical A Festa do Pijama, com grupo oriundo de teatro. O público, que está convidado a comparecer de pijama se quiser, vai encontrar um mundo lúdico, com dança, disputa de rima, uma receita muito especial e muito mais. Ainda no teatro, Susto, o incrível segredo. A peça conta a clássica história de um desconhecido que para numa mansão misteriosa e pede para dar um simples telefonema. Mal sabe ele que ali mora um terrível segredo que habita o segundo andar da casa. Então, programe-se e divirta-se. E antes do tchau, eu renovo aquele convite para você nos contar o que está acontecendo aí, os problemas na sua rua e no seu bairro. Use o BandZap, que é o 31 99 772 7663. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção nesta quinta-feira. Amanhã estaremos de volta em pleno feriado com as notícias de Minas. Até lá e boa noite.